Turma, me chamo professora Gabriela e hoje a nossa aula será sobre sistema digestório. Temos aqui uma visão geral do sistema digestório e vamos entender qual é a função dele, a importância. Então, ao longo da nossa aula, hoje nós vamos ter uma noção geral do sistema digestório. Então, o sistema digestório, anteriormente chamado de sistema digestivo, possibilita a nutrição humana. A nutrição consiste basicamente de 4 etapas, que envolve o aproveitamento pelo organismo dos nutrientes presentes nos alimentos. Essas etapas aparecem no esquema ao lado. São essas 4 etapas que nós estudaremos a fundo ao longo da nossa aula: ingestão, digestão, absorção e eliminação. Temos aqui uma figura que mostra o nosso sistema digestório. Então, percebam aqui a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto. Vamos estudar a fundo cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa é a ingestão. Então, ingerir um alimento consiste em levá-lo à boca, mastigá-lo e engoli-lo. Ao ingerir os alimentos, sentimos seu cheiro, seu paladar, que tornam agradável saboreá-lo. Enquanto mastigamos, os alimentos são triturados pelos dentes e misturados com a saliva, líquido produzido pelas glândulas salivares. O alimento triturado e misturado com a saliva é engolido e digerido mais facilmente. Então, na boca, o alimento ele já começa uma primeira digestão, apesar da gente estar falando de ingestão, mas na boca ocorre a ação de uma enzima aí na saliva, que é a amilase salivar, tá bom? Então, é uma enzima que digere o amido e nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente. Então, a ingestão consiste em levar o alimento à boca, mastigá-lo e ingerir. Ainda no processo de ingestão, quando a gente ingere um alimento, ele poderia entrar no nosso sistema respiratório, aqui na faringe. Se isso acontecesse, nós ficaríamos engasgados, né? Mas existe uma estrutura, que é a epiglote cartilaginosa, que quando a gente ingere o alimento, ela fecha a passagem da laringe, então o alimento segue pelo esôfago. Quando ele passa, então, dessa parte, né, dessa região da entrada da laringe, a epiglote volta para a sua forma normal, tá bom? Então, essa é a grande importância da epiglote, evitar que o alimento entre na laringe fechado, tá bom? Então, o processo de digestão é o processo no qual as partículas dos nutrientes são quebradas em partículas menores, que podem ser transportadas através da membrana plasmática das células que reveste o intestino. Turma, isso aqui é um pouco complexo e, no geral, o que é a digestão? É a transformação de nutrientes em substâncias absorvíveis pelo corpo. Então, percebam que os nutrientes eles precisam ser quebrados em moléculas menores para poder ser absorvido através das membranas plasmáticas das células. Então, o processo de digestão é exatamente isso. Como ocorre essa quebra e transformação dos nutrientes em nutrientes absorvíveis, né, em moléculas absorvíveis pelas células. Mas para isso, quem faz esse processo de quebra? São as enzimas digestórias. É o nome dado a uma substância capaz de promover a digestão de algum nutriente. Alguns órgãos do sistema digestório humano produzem e liberam diferentes tipos de enzimas. Então, diferentes tipos de enzimas digerem diferentes tipos de nutrientes. Diferentes enzimas vão digerir alguns carboidratos, grandes carboidratos, como amido e cana-de-açúcar. Outras enzimas vão digerir e quebrar, por exemplo, as proteínas. E outras vão digerir e quebrar os lipídios. E a gente vai ver isso lá na frente. Então, a digestão, né, após a ingestão do bolo alimentar, que nós vimos, né, a ingestão agora, ele é conduzido para o estômago através de músculos, né, na parede do esôfago. Então, esse canal aqui enorme é o esôfago. Então, aqui nessa parede do esôfago, ocorrem movimentos musculares que levam o alimento até o estômago, tá certo? Então, são os movimentos peristálticos. A digestão dos alimentos envolve a quebra das partículas de alguns nutrientes em partículas menores que podem ser absorvidas pelo organismo. A digestão do amido começa na boca, pela amilase salivar.
A digestão das proteínas começa no estômago, através da pepsina. Então, quando o alimento ele chega aqui no estômago, a parede do estômago, ela libera uma substância chamada de suco gástrico. Esse suco gástrico, ele é extremamente ácido. Vocês vão estudar em química o que é essa coisa do pH, mas eu vou falar para vocês. O pH do estômago é em torno de 2. E isso ajuda a ação da pepsina, que é a enzima que digere as proteínas, tá bom? Então, até aqui nós vimos boca, esôfago e estômago. E vamos seguindo. Então, no estômago, ocorre principalmente a ação do suco gástrico, que é ácido e que atua aí a enzima pepsina, que digere as proteínas, tá? Seguindo do estômago, o alimento, o bolo alimentar, ele segue para o início do intestino, o duodeno. No intestino, nós temos a ação de alguns órgãos anexos, que são o fígado, vesícula biliar e pâncreas. O fígado, no sistema digestório, né, ele atua produzindo a bile. A bile ela é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar. A bile, ela tem uma função de quebrar o lipídio em moléculas menores, formando, em alguns casos, algumas gotinhas menores de lipídios. E esse fenômeno, né, de quebra dos lipídios é chamado de emulsificação. Por quê? Os lipídios eles conseguem serem dispersos na água. Por que é necessário fazer isso? Porque dessa maneira, o lipídio quebrado, né, pela ação da bile, é mais fácil a ação de enzimas, né, de algumas enzimas que também vão atuar aqui no início do sistema do intestino delgado, né, que nessa região aqui é o duodeno. Então, nós teremos a ação também de enzimas pancreáticas e enzimas da parede do duodeno. Essas enzimas pancreáticas, né, elas vêm com a série de enzimas, entre elas as lipases, que são enzimas que vão digerir os lipídios, tá bom? E elas vão atuar quando a bile já tiver atuado, fazendo com que ocorra essa dispersão dos lipídios na água, e aí a gente tem a ação, então, da lipase. Lembrando que aqui o pH ele já fica maior, em torno de 8 e 8,5. Então, a gente tem a ação das enzimas pancreáticas. Aqui nessa região do duodeno, a gente vai ter também a ação de outras enzimas que vão quebrar também proteínas e vão finalizar a digestão do amido que já começou lá na boca, né? Então, aqui a gente vai ter a ação de diferentes enzimas que vão também quebrar quem? Amido, né? Alguns carboidratos com cadeias longas, né? Amido, proteínas e lipídios. Então, vai ter a finalização da digestão desses nutrientes aqui no duodeno. Só retomando, então, o pâncreas e o duodeno, eles vão atuar na digestão e produção de enzimas que vão finalizar a digestão de proteínas, amido e açúcares, né? E também lipídios. Então, gente, quando essas enzimas elas atuam lá no duodeno, como eu falei, a proteína ela é quebrada em moléculas menores, que são chamados os aminoácidos. O amido e a cana-de-açúcar, por exemplo, o açúcar da cana, né? Eles são quebrados em carboidratos menores, né? E os óleos e gorduras, que são lipídios, eles são quebrados em glicerol e ácidos graxos. Então, essas moléculas menores, resultado da digestão das proteínas, dos amidos, dos carboidratos grandes e dos lipídios, esse resultado aqui, aminoácidos, carboidratos menos complexos, glicerol e ácidos graxos, é nessa conformação de moléculas menores que esses nutrientes eles são então absorvidos pelo corpo. Observem também que minerais e vitaminas, quando a gente consome através de verduras, de frutas, eles são diretamente absorvidos pelo corpo. Aonde? Em que região? A absorção no sistema digestório ela acontece no intestino delgado. Então, esses nutrientes, quando quebrados, e os minerais e vitaminas, eles são absorvidos no intestino delgado. Existem também as fibras. Né? As fibras, elas não são absorvidas pelo corpo, mas elas têm uma ação importantíssima no processo de digestão, principalmente na eliminação das fezes, que nós vamos falar lá na frente. Então, a absorção, como eu falei, ela ocorre no intestino delgado,
né? E principalmente quando os alimentos eles são quebrados e formam aqueles nutrientes menores que eu falei para vocês, aquelas moléculas. E é importantíssimo saber que na parede do intestino existem as microvilosidades, que são essas estruturas que permitem o aumento da área de absorção dos nutrientes. Então, através desses pequenos... e na parede do intestino existem vasos, são ricos, né, em vasos sanguíneos. Então, através desses pequenos vasos, nutrientes absorvidos pelas células da parede do intestino passam para o sangue. E uma vez no sistema circulatório, são distribuídos para diversas partes do organismo nas quais são necessárias. Então, gente, depois da digestão, esses nutrientes, né, eles são conduzidos são absorvidos na parede do intestino delgado e lá existem vários vasinhos nos quais transportam esses nutrientes através do nosso sistema circulatório para onde o nosso corpo necessitar. Por fim, nós temos então a formação das fezes, né? Então, depois do intestino delgado, o bolo alimentar ele é conduzido para o intestino grosso. No intestino delgado, além dos nutrientes, dos sais minerais e das vitaminas, também é absorvida a água. Então, para o intestino grosso, nesse intestino é absorvido apenas água. Então, a fezes, ocorre então a formação do bolo fecal. Né? Com muito menos água, os resíduos do bolo alimentar se transformam em bolo fecal, fezes. Então, nas fezes há pouca água e materiais que não existem pouca água e materiais que não foram absorvidos pelo corpo. A última etapa do sistema digestório é a eliminação. Então, ao final do trajeto do intestino grosso, as fezes chegam ao reto, no qual sairão na evacuação. Aqui é muito importante porque vocês vão observar que existem a ação das fibras, tá? Então, agora você pode entender a importância das fibras na dieta, sob a ação dos movimentos peristálticos, aqueles movimentos que começam desde o esôfago, né? Então, ao longo de todo o nosso sistema digestório, vão existir os movimentos peristálticos, os quais vão permitir que o bolo alimentar ele siga para cada órgão do nosso sistema digestório, tá bom? Então, ainda na última etapa do sistema digestório, que é no intestino grosso, a gente tem a ação dos movimentos peristálticos. O bolo fecal ele fica mais consistente e se movimenta mais rápido pelo intestino quando as fibras estão presentes. Por isso é importante uma alimentação rica em fibras para facilitar o processo de eliminação das fezes, tá bom? Para finalizar, nós temos aqui uma visão geral do processamento dos alimentos. Então, na boca, né, o alimento ele entra na boca e tem a ação das glândulas salivares, principalmente, né, nesse processo a gente tem o início da digestão do amido pela amilase salivar. Depois, o alimento ele segue pelo esôfago e pelos movimentos peristálticos chega ao estômago. No estômago a gente tem a ação do suco gástrico, que é liberado da parede do estômago, lembrando que o suco gástrico ele é extremamente ácido, e aqui a gente tem a ação da enzima pepsina, digerindo as proteínas. Por fim, esse alimento, também pelos movimentos peristálticos, chega ao início do intestino delgado, no duodeno, onde a gente vai ter a ação da bile, que vai emulsificar os lipídios, quebrando em tamanhos menores, né, em pequenos bolinhas de lipídios que vão se dispersar na água. Isso vai ser facilitado pela ação das enzimas pancreáticas, né, para digerir então o lipídio aqui no duodeno, que é pela ação da lipase. Lembrando que o pH aqui é mais alto, em torno de 8 e 8,5. Além disso, as enzimas tanto pancreáticas quanto da parede do duodeno, outras enzimas, elas atuam digerindo também, finalizando o processo de digestão do amido e de proteínas, além de lipídios. Esse bolo alimentar, então, segue para o intestino delgado, aonde será absorvido pela parede, pelas microvilosidades, pela parede do intestino delgado. Lembrando que tanto proteínas são transformadas em aminoácidos lá no duodeno. Lipídios são transformados em glicerol e ácidos graxos. E os carboidratos complexos, como amido e açúcar de cana, são transformados em carboidratos menos complexos. Nessa conformação, eles são absorvidos aqui no intestino delgado, assim como sais minerais e vitaminas e água.
Então, esse bolo alimentar segue para o intestino grosso, no qual é, então, absorvida a água, e esse bolo, agora transformado em bolo fecal, ele vai ser eliminado pelo ânus, né? Lembrando que as fibras, elas ajudam nesse processo de eliminação do bolo fecal, certo? Facilitando e acelerando esse processo. Por hoje é só, turma, a nossa aula sobre sistema digestório. Muito obrigada pela atenção de todos.